Hoje eu vou falar para vocês do real, do simbólico e do imaginário. Enfim, retornamos ao nosso vídeo inaugurando o nosso novo ano 2022. De início, vamos colocar pelo mais simples. Colocou em cena o simbólico, colocou em cena o significante. Simbólico remete imediatamente para a compreensão e a teoria do significante. Portanto, o significante não tem sentido algum para Lacan. O significante é aquilo que não significa nada. Mas como a natureza do significante não é viver sozinho, é sempre estar em conjuntos com outros significantes. Por exemplo, uma frase: eu gosto muito de batata assada. Essa frase já coloca o significante numa cadeia. E nessa cadeia, o lugar que o significante vai ocupar, ele vai adquirir um sentido, né? Mas esse mesmo significante pode implicar numa infinidade de sentidos. Significante não há sentido, né? A gente pode dizer é puro nonsense. Depois nós temos o imaginário. O imaginário para Lacan, no primeiro momento em que ele começa a construir a teoria dele e que corresponde ao seminário que ele deu sobre o Homem dos Lobos em sua casa, e depois no Hospital Santene, o Seminário 1, que nós estamos lendo toda quinta-feira. Bem, nesse sentido, o significante entra em cena, eu vou repetir, como puro nonsense, mas ao entrar na cadeia, ele passa a adquirir um sentido. E essa frase que eu dei, essa frase que eu falei para vocês, uma frase boa, mas já é a inserção do significante na cadeia. O imaginário para Lacan, ele tem a ver com a imagem do corpo e, portanto, com toda a teoria que ele construiu sobre o estado do espelho. E o imaginário também é o campo do sentido. E temos o real. O Lacan vai dizer que o conceito de real ele retirou do próprio Freud, lendo nas entrelinhas. E um dos exemplos que eu acho que mais me toca, vamos dizer assim, é quando ele se refere à interpretação dos sonhos, né? Nós vamos ler em Freud que você pode pegar um sonho e passar a vida inteira analisando, decompondo as suas imagens, fazendo novas relações, e cada vez você vai descobrir uma significação nova. Mas o Lacan vai dizer que há no sonho uma metáfora que eu acho muito bonita, que ele fala do umbigo do sonho que resiste, que nunca se terá acesso. E diz Lacan, isso é o real. E o que é o real? Fácil de definir e muito difícil de compreender. O real é aquilo que comparece como pura falta, como ausência, né? Tanto que na sua teoria ele vai falar que o real comparece no imaginário como furo, como buraco, e o imaginário comparece no simbólico como falta de um significante. Ou seja, se significante para Lacan é sinônimo de palavra, e isso advém da leitura que ele fez da obra de Saussure, não há o significante que me permita dizer tudo. Quanto mais eu falo, mais falta dizer. Eu me lembro que nas minhas aulas eu costumava dar como exemplo, briga de namorado quando a paixão está em jogo é ótimo, né? Então a mulher danada, né, vai dizer assim, hoje quando ele aparecer, ele vai ver, vou dizer
tudo. Aí o homem chega, fica lá assustada, ela fala, grita, berra. Quando ela para é porque já tá rouca, né? Não aguenta mais de falar. Bota a cabeça no travesseiro. Meu Deus, faltou isso, faltou aquilo, faltou mais isso. Ou seja, é impossível dizer tudo. Então, essa experiência que vivemos da impossibilidade de dizer tudo é uma das formas que entramos em contato com o real. Existem outras, né? Inclusive, uma outra extremamente importante que está ligada diretamente à angústia. Mas isso eu não quero colocar agora. Eu quero colocar real, simbólico e imaginário. Para Lacan, real, simbólico e imaginário são 3 níveis da estrutura, né? O conceito de estrutura, ele tira de Saussure e da leitura de que Jacobson fez de Saussure. E Lévi-Strauss inaugura a antropologia estrutural, que tanto marcou a obra de Lacan, a partir também do conceito de estrutura fundado pela linguística. Mas aí já temos um problema, né? O conceito de estrutura do estruturalismo não é o mesmo conceito de estrutura em Lacan. Por quê? Porque o conceito de estrutura do estruturalismo aborda a estrutura em 2 níveis, o nível do enunciado e o nível da enunciação. E através de recursos dados pela teoria, você vai desmontar o enunciado para chegar à enunciação, que a enunciação é o enunciante do próprio enunciado, é aquilo que está escondido e presente no enunciado. É preciso desmontá-la para descobri-la. Mas chega o Lacan, ele vai dizer isso no Seminário 20, e ele vai dizer, o meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem não é da ordem do estruturalismo. Por quê? Porque ele vai dizer que no conceito do estruturalismo não entra o real, né? E o que ele vai dizer, vamos, por exemplo, falar do inconsciente e sua relação com a linguagem. Olha só, o Lacan chega e diz assim, olha, para a psicanálise não interessa como em determinado momento surgiu seres vivos que viviam como os animais, passaram a falar. Aliás, ele diz que isso não é problema para a psicanálise, é para os antropólogos, os linguistas e os historiadores. Mas no momento que surgiu a fala, surgiu simultaneamente para Lacan o inconsciente. E a estrutura do inconsciente é a mesma estrutura da linguagem que permita que esse homem fale. Daí o famoso adágio dele, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ficamos por aqui. No próximo vídeo retomaremos o mesmo tempo. Tchau, tchau.